Uma hora ou outra você vai ter que falar em público. Essa frase te dá medo, essa frase te deixa nervoso, deixa nervosa, dá aquele frio na barriga. Então fica aqui comigo nesse vídeo que hoje eu vou te passar 5 dicas que funcionam se você quiser falar bem em público. Muitas pessoas, quando terminam as minhas aulas, ou treinamentos, ou palestras, chegam pra mim e falam assim: nossa, Fernando, mas você fala tão bem em público, putz, como eu queria falar igual você, como eu queria ter esse dom que você tem. E o que eu digo pra todo mundo é: eu não tenho dom nenhum. Primeira coisa é, eu não nasci com dom nenhum. Eu, inclusive, eu era um cara extremamente tímido quando era adolescente, tímido a chegar a um ponto de uma pessoa falar bom dia pra mim e eu ficar nervoso pra responder bom dia. Eu tinha que pensar no conteúdo que eu tinha que falar, minha mão tremia, eu ficava vermelho e eu cheguei nesse nível de nervosismo para conseguir falar com uma pessoa. Hoje eu palestro, hoje eu faço treinamentos, hoje eu sou preparador em relação à comunicação. E é o seguinte, isso é treinável, tá? Vou passar hoje 5 dicas que se você colocar em prática, começar a treinar desde hoje, você vai conseguir adquirir para você essas habilidades e falar em público é uma coisa que mais cedo ou mais tarde você vai ter que fazer. Se você quer sucesso na sua vida, se você quer subir de cargo, quer sucesso empresarial, profissional, né? Se você quer na sua sociedade, você vai ter que se expor em algum momento. Então, se liga nessas 5 dicas. A primeira que eu tenho para te passar é a seguinte, ela é muito simples. Talvez você entenda isso teoricamente, mas na prática a gente sempre muda o nosso discurso. Haja com naturalidade. Seja você mesmo. Não tente falar, não tente palestrar igual outra pessoa. Não tente ser algo que você não é, você tem que ter essência. Isso é uma das coisas que mais traz brilho para todos os seres humanos. Todos nós somos diferentes. Então existe 1000 formas, pelo menos, de você fazer uma palestra. Existe 1000 formas de você fazer uma venda. Seja você mesmo. Não tente ser aquilo que você não é, porque quem está do outro lado percebe. Então, mantenha a sua essência. A sua essência, cara, é bonita. É bonita, independente de como ela seja. Seja você mesmo. Haja naturalmente. Não tente passar uma coisa que não é verdade. Ninguém compra aquilo que é falso. Então, primeira coisa, haja com naturalidade. Tá? Seja você mesmo. Chega lá e fala assim, ó, vim falar com vocês. Se eu estiver nervoso, fala, ó, tô nervoso, tá? Vamos jogar limpo com outra, primeira vez que eu falo em público, é a primeira vez que eu ministro uma aula, ou que eu faço uma venda, me desculpe se eu errar, mas haja com naturalidade, haja com integridade. As pessoas gostam disso, isso é uma coisa que funciona, tá bom? A segunda dica que eu tenho para passar para você é uma dica um pouco mais técnica já, mas que é fácil de entender também. Pensa naquele professor que você tinha uma aula com ele de 50 minutos, ou na faculdade, no ensino médio, sei lá, em qualquer lugar, durava 50 minutos, mas a sensação, a percepção daquela aula é que durava 3 vidas. Você ficou ali 3 vidas sua tendo aquela aula, ela não acabava nunca. E por que isso? Normalmente essa pessoa que fala dessa maneira, que cansa de ouvir, ela não tem energia na fala. Então, às vezes você pega aqui no YouTube, você coloca um vídeo para assistir, dá 1 minuto, você já vaza, você já sai. Porque a pessoa fala de um jeito no qual eu vou te explicar 102 formas de conseguir tal coisa. Ninguém aguenta, cara. Tem que ter energia. Na vida é assim. Você tá numa roda de conversa, tá todo mundo meio mole, falando mais devagar do que o normal, sem energia, sem tônus. A gente cansa, a gente sai daquela roda, aquilo não avança, não evolui. Então uma dica que eu tenho para dar para você é o seguinte: crie energia corporal. Energia corporal. O que eu faço antes de palestrar, por exemplo? Eu fico numa sala ao lado, né? Ou camarim, ou bastidor, ou outra sala, enfim, eu fico pulando. Eu fico criando energia corporal, isso impacta na minha voz também. Eu já chego virado no giraia, eu já chego alucinado para poder falar com aquele público. Ou que seja com uma pessoa, o aperto de mão tem que ter energia, tem que ter tônus muscular. A sua voz, ela tem que sair com um timbre um pouco mais acentuado do que o normal, porque você tem que prender a atenção daquela pessoa. Eu tô falando aqui com você, se eu estivesse falando com o maior sono do mundo, com certeza você não estaria aqui comigo nessa segunda dica. Então, você pode criar essa energia de várias formas. Você pode ficar rolando no chão, você pode ficar pulando. Tem um documentário do Tony Robbins que eu gosto muito, tem no Netflix, que é o Eu Não Sou Seu Guru.
Ele, antes de entrar na palestra, ele tem uma cama elástica, ele fica pulando nessa cama elástica, uma cama pequenininha, ele fica pulando nela alucinadamente, e depois ele vai e ele palestra. Então o corpo dele está carregado com essa energia, então ele prende a atenção do espectador. Isso é muito gostoso. Seja como professor, como palestrante, como vendedor, você tem que entusiasmar outra pessoa, então cria essa energia, fale com energia e você vai perceber que a pessoa ela tá contigo, ela tá presente ali no que você tem para passar. Tá bom? Essa é a segunda dica. A terceira dica que eu tenho para te passar é o seguinte: tenha conteúdo. Pegue para falar sobre algo que vai gerar valor, que vai agregar valor para quem está te ouvindo. Né? Tempo é uma coisa tão... Não vou falar que tempo é escasso, porque não é. Todo mundo tem 24 horas e 24 horas você faz bastante coisa, mas a gente tem prioridades. Então se alguém decidiu te ouvir, pô, tempo é dinheiro, cara. Então agrega para essa pessoa um conteúdo interessante, um conteúdo relevante. A pessoa ela vai gostar, você vai prender ela não só pelo jeito que você fala, com energia e tudo mais, mas é porque aquele conteúdo vai transformar a vida de outra pessoa. Eu tenho certeza que esse conteúdo que eu estou te passando, ele é relevante. Porque o medo de falar em público é um medo universal, que pega todas as classes, todos os tipos de pessoa. É raro alguém que não tenha medo para falar em público. E com essas dicas, não vou dizer que você não vai ter mais medo. Você vai ter medo, vai ter frio na barriga, porém, você vai saber esconder isso e ninguém vai perceber que você estava com medo. O medo não vai te paralisar. O problema é quando o medo paralisa a pessoa. Então o que eu quero te falar é o seguinte: entrega um conteúdo de valor. A sua palestra entrega mais do que a pessoa espera. Se a pessoa espera que você entregue X, entrega X, Y e Z para ela. Agrega valor no seu conteúdo. E aí a sua conversa, seja uma conversa tete a tete, uma conversa pessoal, um vídeo no YouTube, uma palestra, uma aula, um treinamento, qualquer coisa que seja, vai valer mais. A percepção daquela pessoa em relação ao conteúdo que você entregou está superada nas expectativas. A pessoa esperava receber uma coisa, você entregou aquilo que você prometeu e algo a mais. Então foca também em gerar valor no conteúdo da sua fala, no conteúdo do que você está falando. Uma outra dica que eu tenho para passar para você, que é muito bacana, é muito interessante, ela serve bastante quando você é um palestrante, quando você é um vendedor, quando você tem um discurso para falar que ele é um pouco mais longo, tá? Chama-se linha mestra, tá? Linha mestra é o seguinte: eu estou no ponto A, né? A minha palestra, o meu conteúdo, a minha fala tem que me levar até o ponto B. Eu tenho que ter isso aqui muito claro, eu tenho que ter isso aqui muito definido. Porque se no meio da minha palestra, por exemplo, quebra o slide, sei lá, não funciona mais o slide, ou então alguém na plateia me interrompe para fazer uma pergunta, eu não vou responder essa pessoa? É claro que eu vou. Eu respondo ela de forma sucinta, não fujo do tema, porque eu tenho a minha linha mestra. Linha mestra é aquela linha que te conduz do início ao final daquilo que você tem para falar. Tá? E aí você pode abrir caminhos, você pode abrir alguns parênteses na conversa, mas se você tem uma linha que saiba para onde ela vai, você volta nesse assunto. Então, estou falando sobre, sei lá, motivação, como criar motivação. Alguém me pergunta sobre um case de sucesso de alguém que fez toda essa questão que eu estou falando e tudo mais e pede para mim um exemplo. Então eu paro o que eu estou falando, eu dou esse exemplo, eu falo da pessoa e eu retorno, eu crio um link para retornar para aquela estrada, sem aqueles paralelos, aquela estrada que eu estou falando do conteúdo. Essa é a linha mestra. Porque muitas pessoas se perdem no conteúdo. A pessoa está falando, aí ela para, olha para você e fala assim: o que eu estava falando mesmo? Nossa, onde eu estava? Quando a pessoa fala assim, onde eu estava, o que eu estava falando mesmo, é porque falta uma linha mestra. Você sabe exatamente qual que é o tema da sua conversa. Você sabe exatamente o que você está falando e quais são os pontos que você tem que falar. Então, por exemplo, para gravar esse vídeo aqui eu não decorei nenhum texto. O que eu decorei foi, qual que é a minha linha mestra? Quais são as 5 dicas que eu vou passar para o meu amigo, para a minha amiga que está do outro lado? Se eu decorar 5 dicas, eu vou discorrer sobre esse assunto, eu vou dissertar sobre esse assunto. Tá? Então, não se preocupe em decorar texto, isso é péssimo, isso é para atores. Tá? Decorar texto é ruim, porque se você esquece uma linha, você vai ficar perdido naquela linha que você esqueceu. Agora, quando você decora uma linha mestra e você segue ela, tudo fica mais fácil, como se fosse um GPS, tá bom? Você segue esse GPS e você chega no seu destino. E agora a nossa última dica, e não menos importante quando a gente vai falar em público, é o seguinte:
Não importa se você está conversando com uma pessoa, se você está numa roda de amigos, se você está numa reunião de negócios, se você está palestrando, está dando um treinamento, não interessa a situação. O que importa é o seguinte, não fale para as pessoas, fale com as pessoas. Tem uma diferença muito grande quando você aplica isso. Ninguém gosta de monólogos, mas as pessoas gostam de diálogos, elas gostam quando você insere ela naquele conteúdo, quando você inclui ela no seu conteúdo, na sua conversa, você dá importância para a pessoa que está conversando contigo. Então, monólogos são chatos, ninguém quer, ninguém aguenta. Agora, diálogos são interessantes. Então, se você está palestrando, por exemplo, para um momento da sua palestra e pergunta, olha no olho das pessoas e fala, faz sentido isso para vocês? Vocês estão me acompanhando? Vocês estão aqui comigo ainda? Faz sentido para vocês? Alguém não entendeu? Alguém acha que é tal coisa? E você vai lá e você explica novamente, explica de uma forma diferente. Então, quando você inclui alguém numa conversa, quando você fala com as pessoas e não para as pessoas elas percebem a sua palestra, percebem o seu conteúdo de uma outra maneira. Olha que interessante se você segue essas 5 dicas, se você age com naturalidade, se você entrega tudo que você tem para entregar com certa energia no seu corpo, se você entrega um conteúdo de valor para aquela pessoa e você não se perde naquele conteúdo porque você tem uma linha mestra e você está falando com aquelas pessoas e não para aquelas pessoas. Olha que gostoso para a pessoa que está do outro lado, tá? Deixei aqui para você 5 dicas, mas não para por aqui, tá? Existem muitas outras mais complexas que eu vou passar também, mas eu quero te fazer um convite, tá? Eu tô criando uma lista VIP para algumas pessoas, não vai ser muita gente, para algumas pessoas que eu vou entregar um conteúdo de comunicação, um conteúdo rico de comunicação no grupo no WhatsApp, tá? Então serão algumas pessoas selecionadas, as primeiras que mandarem mensagem. Não sei como que vai ser essa mensagem, tá? Meu pessoal, a equipe vai escrever aqui, ou deixa um eu, ou deixa um oi, qualquer coisa assim, tá bom? Vai estar escrito aqui no texto, próximo aqui desse vídeo, e aí você deixa o seu contato, a nossa equipe vai te chamar e você vai receber na íntegra mais conteúdos sobre comunicação, sobre como falar bem em público. E já quero te anunciar aqui de antemão, tá? Eu nem ia falar aqui nesse vídeo, mas já que eu tô anunciando, eu vou falar. Seguinte, eu vou criar nos próximos dias um treinamento ao vivo comigo, online, onde você vai estar na sua casa e eu vou estar aqui na minha casa te ensinando tudo que eu sei sobre comunicação, tá? Serão aí 10 anos de conteúdo, provavelmente, aproximadamente isso, em algumas semanas de aula. Tá? Vou pegar uma pilha de livros que eu já li, que eu já decifrei, que eu já coloquei em prática, que eu já vi o que funciona e o que não funciona e vou entregar para você tudo que funciona. Então, se você quer ter essa ruptura, se você quer começar a falar com as pessoas, falar em público, falar bem, falar de forma profissional, falar de forma cativante, você precisa participar disso. Sabe por quê? Se você deixar para pensar na sua comunicação quando surgir uma oportunidade para você, provavelmente, se você não se preparou antes, essa oportunidade ela não vai ser sua. Vai ter alguém que se preparou antes e quando surgir a oportunidade, ela pega, ela abraça, ela agarra e não é de ninguém a não ser dela, tá? A melhor hora para você comprar um guarda-chuva é agora, que não está chovendo. Não quando começar a chover. Pensa nisso. E aí, eu vou criar essa lista no meu WhatsApp, onde as pessoas vão receber conteúdos meus diretamente para elas. Eu vou bater um papo com algumas pessoas sobre comunicação, sobre falar em público. Vou anunciar aí esse treinamento. Não sei ainda que dia que vai começar, não sei ainda que dia que eu vou lançar isso, mas é nos próximos dias, com certeza, dentro desse mês. E para as primeiras 10 pessoas que fizerem parte disso, ainda vão ganhar um bônus. Mas é um bônus que eu não vou falar aqui, vou deixar para falar no próximo vídeo. É um bônus que vai muito além do que você está imaginando. Se você está imaginando que é um bônus bom, multiplica. Multiplica. Porque esse bônus ele vai ser arrebatador. Se não fosse eu, a pessoa que estava ministrando esse curso, com certeza eu ia querer estar nesse curso. Só por causa do bônus.
Mas aí depois tem todo o conteúdo do treinamento, é um treinamento rápido, é um treinamento online, vai valer muito a pena. Então se você tá afim, deixa aqui o seu contato agora. Eu quero te pedir um grande favor, cara, me ajuda. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você acha que pelo menos uma dessas 5 dicas vale a pena, compartilha com quem você gosta. Entrega para quem você ama, para quem você gosta, para quem você acha que um dia vai precisar falar em público e que você quer que essa pessoa se saia bem. Então compartilha, divulga, pega o link, manda pra galera, manda pra geral, deixa um ok aqui, um curtir, escreve o que você achou, tá, desse vídeo, compartilhe com quem você gosta se fez sentido pra você.